amigos e amigas. Depois do nosso vídeo sobre a instalação da ditadura militar no Brasil, que por sinal fez muito sucesso esse vídeo, hoje é o nosso 9º vídeo. E nós vamos falar em nosso 9º vídeo sobre o nascimento do milagre econômico brasileiro, ou, se preferirem, o suposto milagre econômico brasileiro, a ditadura militar e o papel dos Estados Unidos da América para tudo isto. Mas antes de prosseguirmos, se inscreva em nosso canal. Aperte o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão. Então, o nosso assunto de hoje é as razões do milagre econômico brasileiro, o papel dos Estados Unidos ou o suposto milagre econômico. Em economia, a gente costuma dizer que um país só cresce com recursos próprios ou com endividamento. E o Brasil, desde Vargas, só veio crescendo com endividamento. O Brasil era uma roça mentida besta. O Brasil não tinha as razões, não tinha o espectro do desenvolvimento econômico social. Era um país agrário até então. O capitalismo muda da agricultura para a indústria, para o sistema financeiro, mas eram os mesmos donos do capital. O latifundiário lá no século XIX, início do século XX, muda para a indústria na metade do século XX, depois muda para o capitalismo financeiro na última metade do século XX. Foi assim que o Brasil cresceu. E tomando dinheiro emprestado aos países ricos do mundo, eu precisava construir um espectro de nação. Eu precisava construir uma verdadeira nação. E a ditadura militar, com seu suposto nacionalismo, e se entregando sem culpa aos braços dos Estados Unidos da América, capitaneado por Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, eles propõem ao Brasil a construção de uma nova nação. E a construção dessa nova nação, ela passa por uma missão que chegou no Brasil, a missão Rockefeller. Tem muitos documentários, livros sobre a chegada da missão Rockefeller no Brasil, mandado pelos Estados Unidos da América, pelo embaixador dos Estados Unidos no Brasil. E eu junto o sistema financeiro nacional, que não era nada, era Banco do Brasil e Caixa Econômica, e alguns bancos de investimento em alguns estados. A economia é comandada nos primeiros anos da ditadura pela missão Rockefeller, que era o maior banqueiro dos Estados Unidos da América. E a missão Rockefeller, ela começa a estruturar o sistema financeiro nacional. Nada foram os militares que fizeram, viu? Mentira! Que eles costumam dizer que estruturaram o país, os americanos que vieram e fizeram. Eu já disse a vocês que militar só sabe malmente comandar a caserna. Não fizeram nada, os americanos que fizeram tudo. Primeira coisa que os americanos criam, o Conselho Monetário Nacional, que viria a ser composto pelo, na época, Banco do Brasil, Banco Central, que era o todo-poderoso, Ministério da Fazenda, era quem compunha o Conselho Monetário Nacional. Os americanos começam a perceber que o Brasil precisava remunerar melhor o capital.
E para remunerar melhor o capital, eles criam a correção monetária que vingou até 1986 no Plano Cruzado de José Sarney. Foi isto que a ditadura disse que fez. O Banco Central é criado em 1965 com a missão Rockefeller do Brasil. Porque a autoridade monetária no Brasil era o Banco do Brasil S.A. E o Banco do Brasil perde a autoridade monetária para o Banco Central. Eu precisava contrair, criar um mecanismo de poupança pública e privada. E a missão Rockefeller cria no Brasil um sistema de poupança pública. Por quê? Porque cada uma das atividades profissionais tinha sua própria previdência. Você tinha o fundo de previdência dos comerciários, dos bancários, dos industriários. Aqui em Salvador, por exemplo, tem um bairro chamado IAPI, que era o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários. Cada categoria profissional que tinha seu sindicato representado, ele tinha o seu fundo de previdência. A missão Rockefeller acaba com todos esses montepios, como era que chamava antigamente, acaba com todos esses fundos de previdência e cria um só, chamado de INPS. Na época que é criado, é INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Tudo ficou nesse guarda-chuva. Todos os trabalhadores aposentariam por este guarda-chuva do INPS. E gerou uma poupança absurda, porque o jovem começava a trabalhar aos 18 anos e só ia aposentar aos 50. Então você tinha uma poupança de longo prazo. E foi esta poupança de longo prazo que permitiu as grandes obras no Brasil, que eu vou falar já já. Qual foram essas grandes obras? Tá vendo, meu amigo, como é que aconteceu? Eu precisava fazer infraestrutura, eu precisava desenvolver as grandes cidades. E foi criado um banco. Sabe como é o nome desse banco? Vocês mais jovens não conhecem. Esse banco foi extinto também em 1986, no Plano Cruzado do nosso querido José Sarney. Era o BNH, o Banco Nacional da Habitação. E esse Banco Nacional da Habitação utilizava recursos de uma outra poupança que foi criada pela missão Rockefeller no Brasil. Sabe qual era essa poupança? O FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, porque o trabalhador, ele trabalhava numa empresa 20, 30 anos e saía sem era nem beira. Era como uma escravidão. Cria-se o FGTS para garantir uma poupança para o trabalhador, mas o trabalhador não podia sacar essa poupança, ele só podia sacar ou para comprar o imóvel pelo BNH. É aí que explode no Brasil, na Bahia, todos esses conjuntos habitacionais. Cajazeira, Mussurunga, explode comerciários, bancários. Tá vendo como é que explode? O IAPI, o bairro do IAPI aqui em Salvador, era tudo de trabalhadores. E o FGTS era usado pelo BNH e só podia ser usado pelo BNH para comprar imóvel. Ele comprava o imóvel, o restante ele sacava quando aposentava. O BNH é extinto e assume suas funções a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal passa a ter uma carteira imobiliária para financiar os imóveis no Brasil. Eu digo que o FGTS é uma poupança de pobre para financiar
imóveis para ricos, porque você vê poucos pobres se beneficiando dos imóveis da Caixa Econômica. Por uma razão muito simples, ele às vezes quer construir, mas não tem a escritura do imóvel. O que os governos municipal, federal, estadual têm que fazer é a regularização fundiária dos imóveis urbanos para que essas pessoas possam pegar esse dinheiro. Ok. É criado também a lei dos mercados de capitais. Por quê? Porque nos Estados Unidos até um boteco na esquina ele é um SA de capital aberto, ou seja, negocia ações em bolsa. Mas no Brasil você tinha grandes empresas que era de capital fechado ou nem SA era, é uma limitada. Não negociava ações em bolsa. E a missão Rockefeller cria a Comissão de Valores Mobiliários para financiar as grandes empresas. Por quê? Você só tinha um banco para financiar as grandes empresas, que era o BNDE, que era o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, só ganha o S lá em 1985. E é essa poupança que os americanos forjam o Brasil a fazer, que não é ruim, que financia grandes obras públicas. Foi essa poupança que financiou a Ponte Rio-Niterói. Foi essa poupança que financiou a Transamazônica. Foi essa poupança que financiou os grandes empreendimentos imobiliários. Chico Buarque de Holanda fez a música Pedro Pedreiro, o operário em construção. Tá vendo, meus amigos? Como é que a coisa funciona? Eu criei as bolsas de valores porque as ações eram negociadas em bolsa e as empresas no Brasil passaram a negociar suas ações em bolsa. É claro que algumas não negociavam. Sabe por que não negociavam? Porque era de capital fechado. Existem dois tipos de empresas SA. SA, para quem não sabe, é sociedade anônima. Existe a sociedade anônima de capital aberto e de capital fechado. A de capital aberto negocia ações em bolsa. E a de capital fechado não negocia ações em bolsa. Tem um dono. Você está vendo, meus amigos e minhas amigas? Eu criei o BASA, o Banco da Amazônia S.A., para financiar o desenvolvimento da Amazônia. Tinha um recurso no Banco do Brasil chamado Proterra, que a gente financiava no Brasil inteiro, que era para o desenvolvimento da zona rural. Meus amigos, foi isso. Eu criei a CVM, que é semelhante à SEC americana. E o que é a CVM? É a Comissão de Valores Mobiliários, é quem fiscaliza a negociação de ações na Bolsa de Valores. Eu abri as instituições bancárias privadas. Eu criei as financeiras para financiar bens de consumo, carro, geladeira, televisão, aparelho de som, que antigamente a gente chamava de radiola. Tá vendo? Foi assim que o Brasil deu um boom, o suposto milagre econômico. Os bancos começaram a negociar ações em suas carteiras, criando as corretoras e distribuidoras de valores imobiliários, culminando com um banco múltiplo. O que é um banco múltiplo? É um banco que faz empréstimo para comprar carro, faz seguro de vida, ele faz empréstimo de longo prazo, ele faz empréstimo de curto prazo, de capital de giro, ele empresta para a agricultura. Foi criado os bancos múltiplos. A maioria dos bancos do Brasil se tornaram bancos múltiplos. O milagre econômico brasileiro para a ditadura militar estava acontecendo. Mas só que a população não estava vendo a repartição do dinheiro. Era um milagre sem a repartição do pão, diferente lá quando Cristo deu comida a 5.000 pessoas com Deus 2 pães. A construção civil deu um boom.
O governo faz o decreto 200 de 1967 e com o decreto 200 de 1967 ele amplia o número dos ministérios e amplia também o número de empresas estatais. Ele cria um órgão só para controlar as empresas estatais. Você está vendo? O bolo cresceu e não vimos dinheiro. A Transamazônica até hoje urge para ser finalizada. Até hoje. O INSS, roubaram o dinheiro do INSS, todos os senhores militares. É a época que teve mais escândalos financeiros no Brasil, foi na época da ditadura militar. As estatais proliferaram no Brasil inteiro, siderúrgicas, até hotéis. Pasme os senhores, no Rio de Janeiro tinha um motel estatal. Motel, eu falei. Estatal. O plano de ação estratégico do governo, é lógico que que tinha que dar certo. Congresso amordaçado, sindicatos amordaçados, juventude, todo mundo preso, as lideranças políticas presas. É claro que eles iam cantar: este é um país que vai para frente. E esse país que vai para frente não saiu do lugar. A ditadura militar, dita por generais em 1970 e ditas na década de 80, que a ditadura militar entregou um país muito pior aos civis. E para piorar a situação dos mentirosos ditadores, os Estados Unidos da América se envolvem em várias guerras ao mesmo tempo. A guerra do Vietnã, várias guerras. O Oriente entra em guerra, que era o grande fornecedor de petróleo. O Oriente entra em guerra com a Guerra dos 6 Dias entre o Egito e Israel. O líder do Egito, Moshe Dayan, e Israel entra numa guerra interminável. Para defender o Egito, os árabes criam a Liga Árabe para lutar contra Israel. A Liga Árabe é um sucesso para defender os seus interesses. O barril de petróleo, que custava R$ 2,70, foi para R$12 e foi para $2,70, foi para $12, foi para $36. Parece até o presidente atual, né? Que a gasolina está R$ 8. O dólar cai de preço. Mas vocês lembram que no nosso primeiro vídeo, quando nós falamos do Tratado de Bretton Woods, nós falamos lá no Tratado de Bretton Woods que você, para emitir moeda, você tinha que ter o equivalente depositado em ouro no Banco Central do seu país. Ora, com a queda do dólar, os países começam a exigir dos Estados Unidos da América a conversão dos dólares que eles tinham em ouro. Isso foi feito lá no Acordo de Bretton Woods com o FMI, em 1972. Os Estados Unidos, se sentindo pressionados, eles colocam um fim no padrão ouro. Ou seja, você podia emitir moeda à vontade sem ter ouro depositado no Banco Central. Como os países estavam endividados, ao exemplo do Brasil, a inflação sai de 6% ao ano em 1970 para 80% em 1982. E a gente vai ver a escalada da inflação desde o fim do padrão ouro até 1994 com o Plano Real. É isso, meu povo, que esses militares sempre mentiram pra gente. Venderam até um mito a gente em 2018.
É operação de guerra. Os militares mentem covardemente. Mentiram a vida toda em 2018. Mentiram o tempo todo em 2000, na década de 60, de 70 e de 80. Mentiras atrás de mentiras. É operação de guerra. E guerra vale a mentira. É estratégia de guerra. Bom, o fim do padrão ouro é a derrocada dos países do terceiro mundo. Os países do terceiro mundo começam a entrar em derrocada absoluta. A gasolina bateu o recorde de preço só comparado ao desgoverno atual. Estamos em 1970 e o milagre econômico sem beneficiário não aconteceu. Mentira. Estratégia de guerra. Estratégia contra o povo, estratégia contra aqueles que lutavam, e com as televisões na mão, porque todas as televisões apoiaram o golpe militar. A Globo, a Manchete que tinha na época, a Tupi, todas apoiaram o golpe militar. A Globo construiu esse patrimônio com os benefícios da ditadura militar. Só. Então, minha gente, nós precisamos construir um Brasil diferente. E na hora que se começou a construir um Brasil diferente, a burguesia instalada no poder e nos meios de comunicação derruba tudo isso. Então, o milagre não existiu. O que existiu foi um tremendo de endividamento público para as futuras gerações, na década de 80, na década de 90, primeira década do ano 2000, 2020, que estamos experimentando isso ainda. Foi isso que a ditadura militar nos legou. Endividamento público absurdo. Baseado em tudo isso, no nosso próximo vídeo, nós vamos estudar o Brasil desse período até 1982, com a grande crise, a década perdida de 80. E vocês vão ver como o Brasil começou todo o seu processo de abertura econômica e política. Então, o milagre foi uma grande farsa. Não acredite em novas farsas, como vocês acreditaram na farsa de 2018, com o tal do mito, que o mito virou mico. O mito virou um assassino sanguinário dos portadores de Covid. Eu vou ficando por aqui e aguarde nosso próximo vídeo, que é a crise política e econômica, o fim da ditadura militar e o grande início da redemocratização do Brasil. Nos aguarde, fique com Deus e acompanhe nossos vídeos.